Olá! O nosso planeta, olha, está chegando num ponto bem crítico. E um relatório novinho da ONU acaba de mostrar o tamanho do buraco que existe entre o que se promete sobre o clima e o que de fato acontece. Então vamos mergulhar nesses números para entender o que está em jogo de verdade. Para começar, vamos direto ao número que já mostra a dimensão do desafio. 1,660 bilhões de reais. É isso que a ONU calcula que os países em desenvolvimento precisam por ano só para conseguir se adaptar às mudanças climáticas. Esse valor, que vem do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é basicamente o preço anual para que as nações mais vulneráveis consigam se preparar. E não é só para o que vem pela frente, não. É para o que já está acontecendo agora. Mas o que significa esse dinheiro na prática? Para que ele serve? Bom, é para construir o que a gente chama de resiliência. É para reforçar defesas costeiras, sabe? Para desenvolver plantações que aguentem mais a seca, enfim, para lidar com os impactos do clima que estão cada vez mais fortes. E aqui que a gente encontra a primeira grande lacuna, o primeiro grande problema que o relatório aponta. Existe uma diferença, assim, gigantesca entre o dinheiro que é necessário para essa adaptação e o que de fato está sendo investido. E a escala dessa diferença é de cair o queixo, como dá para ver bem aqui. O valor necessário é simplesmente 12 vezes maior do que o financiamento que chegou em 2023. 12 vezes. É uma falha monumental. E de onde vem essa diferença toda? É simples. As nações ricas fizeram promessas de ajuda financeira que até hoje não foram cumpridas. E isso não só deixa os países mais vulneráveis na mão, como também trava completamente as negociações globais sobre o clima. Vira um impasse. O secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, resumiu isso perfeitamente. A adaptação não é um custo, é uma tábua de salvação. Essa frase diz tudo sobre o que está em jogo para milhões e milhões de pessoas. Só que a falta de dinheiro é só uma parte da história. A segunda falha gravíssima que o relatório aponta está na raiz de tudo isso, a lacuna de emissões. E aqui o ponto é crucial. Existe um abismo entre o que a ciência diz que a gente precisa fazer e o que os governos realmente estão planejando. Para a gente ter uma chance de manter o aquecimento em 1,5 grau, seria preciso um corte de 60% nas emissões. 60%. Mas os planos que estão na mesa hoje, somando tudo, não chegam nem a 10% de redução até 2035. A conta simplesmente não fecha. E o pior é que esse cenário pode ser ainda mais grave. Essa previsão de 10% de redução foi feita com base em dados incompletos. Mais de 100 países, incluindo alguns dos maiores emissores do mundo, nem sequer entregaram seus planos atualizados a tempo. Ou seja, a gente está olhando para uma foto que já não está completa. Ok, então com um buraco enorme no financiamento e outro talvez maior ainda nos cortes de emissões, o que isso quer dizer para a meta climática mais importante do mundo? A realidade é que o planeta já está perigosamente perto daquele limite de 1,5 grau. Esse é o número que os cientistas falam sem parar, que é o ponto crítico para a gente evitar os piores, os mais catastróficos impactos da mudança climática. Essa linha do tempo aqui ajuda a visualizar o quão perto a gente está do limite. Nós já aquecemos o planeta em 1,4 grau. Isso significa que a nossa margem de erro, a nossa margem de manobra para cumprir o Acordo de Paris é quase zero. E com a gente continuando a queimar combustíveis fósseis no ritmo atual, o consenso entre cientistas é que esse limite vai ser ultrapassado muito em breve, provavelmente ainda nesta década. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é muito urgente, principalmente com a COP30 vindo aí, em Belém, aqui no Brasil. Esse relatório da ONU não é só um alarme, é um chamado para ação. A questão que fica é, será que os líderes mundiais vão conseguir fechar essas lacunas a tempo? Ou a gente está caminhando para um futuro onde a meta de 1,5 grau vai ser só uma boa lembrança?